Você tá pronto? Tô pronto. 1, 2, 3. E aí, qual o seu jogo favorito de 2022? É o meu jogo favorito do Sonic. Do Sonic? Eu bebi o jogo do Sonic. Elden Ring, God of War Ragnarok, Pokémon Scarlet Violet, Call of Duty e tantos outros jogos grandes lançaram em 2022 e você já conhecia. Nesse vídeo, a gente vai listar 15 jogos incríveis que também lançaram em 2022 e você talvez não conhecia. Eu tenho visto as pessoas reclamarem cada vez mais que os jogos estão mais do mesmo e falta inovação. Mas talvez vocês estejam olhando para o lado errado. Já pensaram nisso? Tá pensaram nisso? Nessa lista, a gente vai falar de vários jogos diferentes, de gêneros diferentes que estão em várias plataformas. Eu espero que você termine o vídeo conhecendo vários jogos novos. A dica é, gostou do game? Joga o nome no Google e você vai ver para que plataforma tem. Eu separei as coisas aqui do Switch, PlayStation, PC, Xbox e tem até coisa para mobile. E grande parte desses jogos tem gameplay também aqui no canal, então basta você digitar o nome do jogo seguido de Agazo na busca do YouTube para o YouTube te mostrar a nossa gameplay daquele jogo, beleza? Mas antes da gente começar, qual o seu jogo favorito de 2022 que você acha que ninguém conhece e por quê? Comenta aí pra eu poder te ver e a gente ficar sabendo. Chained Echoes, RPG maravilhoso inspirado nos JRPGs da era do Super Nintendo. O combate é em turnos e tem algumas peculiaridades interessantes. O visual é lindo e o game traz um universo que mistura o medieval com o futurista. Você tem dragões e monstros ao mesmo tempo em que tem armaduras e robôs voadores, naves que se parecem com barcos e uma história que envolve reinos, guerra, mistérios e personagens inusitados que se encontram de forma igualmente inusitada e partem em uma aventura para descobrir a verdade. Porém, a verdade nem sempre é bonita e tem várias camadas. Infelizmente, esse game não se encontra em português do Brasil, mas se você entende inglês e ama a era dos RPGs e Super Nintendo, Chained Echoes vai te agradar muito. É uma joia rara lançada no finalzinho de 2022 que vale a pena conhecer. E até a data desse vídeo tem para várias plataformas, inclusive tá no Game Pass para quem é assinante. Eu tô jogando no Nintendo Switch e tô apaixonado. River City Girls 2, outro que foi lançado no fechado das portas de 2022. River City Girls 2 é sequência do jogo de mesmo nome e é um beat'em up que faz homenagem às antigas, porém com muitas ideias novas e refrescantes para o gênero. Você controla aqui 6 personagens jogáveis, 2 a mais que o primeiro, inclusive as 2 meninas protagonistas do anterior. Conheci a franquia no final do ano passado e o primeiro River City Girls foi o primeiro jogo que eu zerei agora em 2023 e eu amei, galera. A história é bobinha e adolescente, mas o jogo brilha mesmo na gameplay, que é mega divertida e é cheio de humor também. A trilha sonora dá um show à parte. Papai, o bebê, o jogo do Sonic, que é mais bonito. O jogo do Sonic é mais bonito, porque o jogo do Sonic, eu controlo o Sonic todo dia. Eu controlo o sapato do Sonic todo dia. Eu controlo o Sonic e o Sonic vira uma boia grandona. Muito bom, muito bom. Foram umas 10 horinhas para poder zerar pela primeira vez o primeiro jogo, e ao contrário de outros jogos de briga de rua, esse você vai e volta, quase que um jogo de briga de rua de mundo aberto. Tem um humor acentuado e estilo de anime. Dá pra você jogar de vários personagens ao mesmo tempo, tem co-op, tem online e é muito, muito divertido. Foi aquele tipo de jogo que eu mal conheço, mas já considero pacas. Conheci por indicação e se tornou meu beat'em up favorito de todos os tempos. Absurdo de bom. Cult of the Lamb. Esse jogo foi o melhor game que eu joguei em agosto de 2022 quando lançou. Cult of the Lamb mistura o gênero gerenciamento de fazendinha com roguelike, e você passa parte do jogo gerenciando a sua seita e parte do jogo enfrentando inimigos. Os dois brilham muito e é uma combinação que eu não sabia que existia, até porque eu não lembro de nada assim antes, e que é genial. Cult of the Lamb tá em português do Brasil e é aquele tipo de jogo que você pega pra jogar, começa a entender e quando você vê tá há horas jogando e quer jogar mais. Outra recomendação que eu faço sem medo nenhum de ser feliz. Gostou do que viu aqui? Pega pra jogar. Tem em tudo quanto é plataforma. Eu zerei ele no Nintendo Switch e só de falar dele já tá me dando vontade de instalar de novo e zerar mais uma vez. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. As Tartarugas Ninja nasceram pra jogo beat'em up. Aliás,
Aliás, o próprio gênero de passar de fase dando pancadinha em inimigo, que fez muito sucesso no fim dos anos 80 e início dos anos 90, hoje, infelizmente, é nichado. Porém, Shredder's Revenge é um jogo extremamente competente que traz muita coisa legal pra quem gosta de briga de rua. E pra quem não gosta, eu recomendo conhecer, porque às vezes você nunca viu e não sabe o que tá perdendo. Um dos melhores tipos de jogo pra se jogar com amigos, Shredder's Revenge pega tudo que foi incrível nos jogos das tartarugas e dá um passo a mais. A precisão do combate, a quantidade de personagens, o universo carismático das tartarugas, a trilha sonora absurda, é tudo maravilhoso nesse jogaço. Pra mim, só perde como o melhor beat'em up pro River City Girls, que a gente falou agora há pouco. Tá em português, tem multiplayer, tem online, só vai! Tunic! Esse game é ação e aventura inspiradíssimo no Zelda clássico. Tunic lançou pro Xbox, mas já tem a versão pra tudo quanto é console. O game inclusive inventa um idioma próprio super charmoso. Tem dungeons, tem ação, e você controla uma raposinha com a roupinha verde, espada e escudo, que nem o Link. O universo é cheio de mistérios, as coisas vão se encaixando aos poucos, e pra quem curte puzzle pra apimentar a gameplay, esse jogo tem vários. Além de ser visualmente lindo e extremamente bem feito, não é à toa que aparece na lista de favorito do ano de muita gente. Se você curte Zelda clássico, tem que conhecer Tunic. Esse não foi só uma inspiração barata, não. É um jogo super competente que inclusive propõe coisas próprias. Baita aventura. E aí, tá gostando dos jogos até agora? Então deixa um joinha no vídeo se você curtiu a ideia desse vídeo aqui e quer mais vídeos assim. E comenta algo pra eu poder te ver, é sempre legal e me incentiva a fazer outros vídeos. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos nossos e pra aumentar a chance do YouTube mostrar outros vídeos aqui do canal. E vamos continuar. Immortality, esse aqui é um jogaço, mas para um público mais nichado, porque é meio que do gênero Adventure, quase um point and click. O nome certo do gênero é simulador full motion video, que usa vídeos reais e mecânicas de jogo, geralmente para o jogador encaixar as peças e descobrir um mistério. É do mesmo criador de jogos como Her Story e Telling Lie. Nesse game você precisa investigar o que aconteceu com Marissa Marcel, uma atriz que ao longo da sua vida trabalhou em vários filmes que nunca foram lançados. Aí ela simplesmente desaparece e você precisa descobrir o que aconteceu, verificando trechos dos filmes, entrevistas e conectando pontos. O negócio é tão bom que concorreu a várias categorias em premiações de jogos, inclusive no Game Awards. Se esse é o tipo de jogo que você curte, só vai. Tem em português e, salvo engano, tem pra celular também. Citizen Sleeper! Se vocês forem pesquisar mais a fundo sobre games, vão ver que esse jogo tá em tudo quanto é lista de melhores jogos de 2022. Mas você provavelmente não conhece porque também é mais nichado. Eu também não conhecia e comprei no Switch no final do ano para poder testar. Ainda não zerei, mas o jogo é realmente diferenciado para quem curte esse tipo de jogo ou quem quer se aventurar nesse gênero. O problema maior é que não tem em português até o momento. Que pena. Citizen Sleeper é um grande jogo de RPG narrativo que fala um pouco sobre capitalismo, escolhas e jornadas. Você vive e sobrevive em uma estação espacial em ruínas e é um excelente sci-fi, ficção científica. E o jogo é feito com bastante texto e escolhas que podem te levar a diversos caminhos, fala sobre temas amplos e alguns mais complexos e é ótimo para quem gosta desse tipo de coisa. Como a grande maioria da galera não tá muito habituada a jogar experiências narrativas, muitas pessoas podem estranhar que falta ação e tem muito texto. Por isso, é um jogo mais nichado, que não deixa de ser excelente para quem quiser embarcar em uma experiência que se parece com ler um livro, mas ter o poder de escolhas por ali. A boa é que com 10 horinhas parece que você zera o jogo e zera bem, fazendo bastante coisa. The Quarry. Esse jogo é um daqueles jogos quase que filmes interativos, é da mesma galera de Until Dawn e é um jogo de suspense e horror que lembra os filmes adolescentes do mesmo gênero e dá ao jogador certa liberdade de escolha que pode definir o futuro dos personagens, inclusive quem vive e quem morre. O jogo se encontra dublado em português do Brasil e é um dos jogos visualmente mais bonitos da atual geração, embora apareça também nos consoles da geração passada. A gente tem série completa desse jogo aqui no canal, inclusive com finais ruins, final perfeito, etc, se você quiser apenas acompanhar pelo YouTube. O game chegou no meio de 2022, fez um burburinho e depois deu uma sumida, mas fica aqui a dica pra você que gosta de jogos focados na história e nas escolhas. The Quarry tem um elenco carismático e uma história bem bacana. 5, 6 horinhas você termina uma primeira jogatina, depois consegue fazer o resto com umas 4 horas se você quiser ver outras opções. O game também conta com o modo filme, que mostra cenas e retira gameplay caso você queira curtir assim. Vale a pena dar uma conferida se passou batido por você. Oli Oli Road. A gente tem gameplay desse aqui no canal também. É um game que parece simples, com um visual maravilhoso que lembra o desenho Hora de Aventura, e se você olhar, parece um joguinho infantil. Mas calma,
Ollie Ollie Road é um game de skate que, apesar de ser de skate, lembra também um jogo do Sonic. Você precisa fazer tudo certinho se quiser uma fase perfeita. É cheio de personalidade e uma das gratas surpresas de 2022, porque oferece uma gameplay bastante frenética e diferenciada. Os controles são precisos, a jogabilidade é super interessante e você vai se ver voltando nas fases várias vezes para completar as missões, que vão se tornando cada vez mais desafiadoras ao longo da gameplay. E a gameplay vai se abrindo e expandindo à medida que você vai jogando. Também tem tudo quanto é plataforma, tem português do Brasil e tá em tudo quanto é lista de melhores do ano por aí, não é à toa. Neon White. Quando eu vi esse game pela primeira vez eu achei qualquer coisa, vai. Um jogo de tiro que ao invés de armas traz cartinhas? Não pode ser. Mas na real, Neon White é um jogo frenético, de ritmo acelerado, outro também que traz a sensação de Sonic, no sentido de que é preciso jogar tomando decisões super rápidas para ir avançando. Você é quase um speedrunner nesse jogo. O fator cartinha, que muita gente torce o nariz e que não deveria porque costuma ser muito legal, funciona bem aqui, trazendo uma mistura de aleatoriedade com tática, aumentando o fator replay e a sensação de jogar as fases diferentemente. Você vai dar muitos saltos, atirar bastante e correr muito por aí. Concorreu na categoria de melhor game de tiro de 2022 e talvez de todos que concorreram seja o mais original e diferente. E também tem em português. Se você curte jogo de tiro, ação frenética e acha que todos eles estão mais do mesmo, Neon White tá aí para te fazer ver algo diferente e bom. Paintment. Paintment é um game de aventura bem diferenciado da Obsidian Entertainment, a mesma que fez Outer Worlds, Grounded e Fallout New Vegas, por exemplo. Paintment lançou exclusivo Microsoft, tem em português do Brasil e tem um visual bem diferenciado, como vocês estão vendo aí, mas que é incrível e espetacular. Eles definem como um mundo ilustrado e de fato o jogo parece que saiu de um livro ilustrado, é muito legal. E se você não curte, tá tudo bem também, mas às vezes é bom sair dessa questão de gráfico realista e abraçar coisas diferentes assim. Você nunca sabe quando você vai achar o jogo novo favorito da sua vida. Você precisa resolver um crime durante o século XVI. É um adventure clássico, ou seja, você controla o seu personagem pelos mapas, conversa com as pessoas, toma decisões, interage com objetos, resolve puzzles e tenta avançar nesse mistério envolvente e gostoso. Inclusive, esse também tá no Game Pass para quem é assinante. É um ritmo mais parado, mas para quem gosta de jogo com história e do gênero aventura. Return to Monkey Island. Falando em gênero de aventura, aqui tá outro jogaço. Monkey Island é uma série de jogos famosos, especialmente nos anos 90, por ser aventuras point and click, aquelas que você fica apontando e clicando com o mouse para interagir com personagens, itens e pessoas, enquanto navega por uma história que vai se abrindo à medida que o jogador resolve os mistérios. Return to Monkey Island é um jogo visualmente maravilhoso, está também localizado em português do Brasil e traz de volta o lendário Guybrush Threepwood, um pirata maneiro e lamentável ao mesmo tempo, que tem a língua afiada e costuma se enfiar em várias enrascadas. O jogo é repleto de humor e é uma história muito legal. Umas 10 horinhas você finaliza, o que é um tempo bem bacana e excelente para um game desse gênero. Eu joguei no Nintendo Switch e amei cada pedaço dele, desde o estilo visual até as músicas, as piadas e tudo que ele oferece. É um grande retorno para Monkey Island e um excelente game de 2022. The Case of the Golden Idol. Esse jogo é o primeiro que eu coloco aqui na lista sem ter jogado, e é um que eu quero jogar o mais rápido possível. Infelizmente, ele não tá em português do Brasil até o momento. É mais um jogo adventure, só que focado mais em puzzles e um grande mistério. Você é um detetive do século XVIII e precisa investigar 12 mortes que ocorreram durante 40 anos. O motivo que eu recomendo esse jogo sem ter jogado é que ele é extremamente recomendado por muita gente que eu sigo e é tido como o melhor jogo de 2022 por quem jogou, e é por isso que eu tô doido pra jogar ele. Outro com visual diferenciado, que dá um charme a mais na história, e os puzzles e a forma de pensar vão exigir que você pegue papel e caneta e faça várias anotações, porque parece ser extremamente envolvente e legal. A recomendação para esse game é que você vá sem pesquisar muito para ter a experiência de um detetive e tentar solucionar os casos. Se você pesquisa, pode ser que tome spoilers que atrapalhem a experiência. Parece ter umas 6 horinhas de duração. Dwarf Fortress. Se você é jovem, nunca deve ter ouvido falar em Dwarf Fortress. É porque ele é meio nichado e muito nichado mesmo. Nem eu tinha ouvido falar dele da primeira vez que saiu. Ficou famoso por ter sido considerado o jogo mais difícil e complicado já feito. Porém, é
aquele tipo de jogo que você não dá nada pra ele, mas vai jogando e se envolvendo e no final faz parte da sua vida e da sua história. Simples assim. Por anos, era um jogo lendário e super nichado, como eu já falei, que a galera jogava. O visual dele, como vocês podem ver, pra quem olha de fora, parece simples e ao mesmo tempo super complicado. É muita coisinha acontecendo na tela. É um game que tá há 20 anos sendo desenvolvido, recebeu seu primeiro alpha em 2006 e agora lança na Steam e tem se revelado um sucesso. Era cult e agora tá ficando popular. Infelizmente também não tem em português, mas é tido por muitos como uma obra de arte, talvez valha a pena você conhecer. Rogue Legacy 2. Rogue Legacy já era um jogo bem maneiro, o segundo lançou em 2022 e é ainda melhor. Esse game mistura plataforma e o estilo roguelite, onde você vai avançando, morre, volta, e algumas coisas você vai mantendo entre uma run e a outra. Rogue Legacy 2 é fantástico, especialmente se você curte tanto o gênero plataforma como o roguelite. Você tem várias classes de personagens para jogar e a cada morte escolhe um entre 3 herdeiros para ser o seu próximo personagem. E esse herdeiro vem com características do seu antecessor. Algumas delas não são muito boas, como a pessoa morrer com um hit, ou um mapa ficar todo escuro, ou então invertido de cabeça para baixo. Mas também tem coisas boas, como dano aumentado, mais HP e por aí vai. E essa aleatoriedade, essa mistura é muito bacana. O fator aleatório faz com que cada run seja única e que a sensação de jogar seja renovada a todo instante. E o Rogue Legacy 2 é um dos melhores jogos de 2022. Tem em português do Brasil, eu tenho ele no PC e eu quero pegar pro Switch porque é perfeito para levar para todo lado. Inclusive no Switch parece que tá rodando espetacularmente, só tem que ter cuidado para não viciar, hein? E aí, o que você achou da nossa lista? Acha que rola fazer outra? Rola falar dos jogos grandes, os AAA? Deixa seu like aqui se você curtiu a ideia desse vídeo, se conheceu o jogo novo ou se quer incentivar esse tipo de conteúdo aqui no canal. Se inscreva, manda pros seus amigos e continua assistindo aos nossos vídeos. Tem esse aqui aparecendo em algum lugar da tela que eu acho que você vai curtir. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo e tchau! E tchau! Ei!